Agora, Rei, por que as empresas, na verdade, existe essa, vamos dizer, não é bem uma cultura, né, brasileira, mas dizem que as empresas elas não conseguem passar de 2 anos e quebram. Boa pergunta. O que você acha que isso acontece nas empresas? Vários fatores, tá? Primeiro, despreparo empresarial, porque o empresário hoje, o empreendedor hoje ele começa com os 2 Cs, com a cara e com a coragem. E dá o terceiro C para manter o negócio, que é o coração. Eu digo o seguinte... Aí se apaixona. Ou não, né? Ou morre de uma vez, né? Porque não há CNPJ que compensa o infarto. Certo? Então, e como ele não tem competência, ele começa a ter dor de cabeça. Então, ele começa com a cara, com a coragem, dá o coração, mas falta o C da competência. Onde ele procura isso? Ele procura isso através da nossa metodologia Sem Isso, Sem Vendas, que acontece pelo menos uma vez aqui em São José do Rio Preto. Ontem nós tivemos a 8ª edição, que está sendo fantástico, só para você entender. Veio um aluno do Rio de Janeiro, viajou 10 horas para estar aqui. Que legal. Então, longe é o lugar que as pessoas não querem ir. Quando você quer mudar, as coisas mudam. Então, primeiro, despreparo profissional. Segundo, falta de um planejamento estratégico. Planejamento estratégico, primeiro eu preciso o quê? Diagnosticar qual que é o meu ponto A, qual que é o meu ponto B. Onde estou, onde eu preciso chegar. Depois eu preciso estabelecer as metas. Depois que eu estabeleci as metas, os indicadores para medir essas metas. Para saber se eu estou alcançando isso. Depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou checar tudo isso para saber se está tudo certo. Ou para saber também se todo o planejamento que eu fiz estava coerente com a minha realidade. Porque às vezes tem pessoas, dentro da metas, né, ela precisa ser mensurável, específica, né, temporal, alcançável e sua. A meta tem que ser sua e não do outro. Então, às vezes tem pessoas que olham para a empresa do outro e falam assim, não, eu quero a meta que o outro tem. E esquece da realidade dele. Então, a realidade dele é o que? É essa. Então, calma aí, pés no chão. Então, na minha visão também, a meta ela tem 3 características, né? Ou melhor, você precisa ter 3 metas. Uma meta alcançável, uma meta ideal e a meta desafiadora. Aquela meta, você sabe, dá até aquele frio na barriga. Para quê? Para que você possa também avançar cada vez mais. Então, despreparo profissional, falta de um planejamento estratégico está entre um deles. Outra parte, lógico que isso entra também dentro do planejamento estratégico, mas é a parte financeira, a gestão financeira. Então, quando o empreendedor começa hoje, ele começa com uma mentalidade mais ou menos assim, ó, eu estou começando agora, eu vou vender mais barato que o meu concorrente até eu me posicionar. Depois que eu me posicionar, eu aumento o preço. Então, eu falo o seguinte, quando essa pessoa faz isso, e ela faz bem feito, ele acaba de prostituir o mercado. Por que ele não entra vendendo no mesmo valor que o outro? No mínimo, que às vezes a precificação do outro está errada. Então, a falta de precificação também é um fator que faz as pessoas quebrarem. Eu já estive em mentorias com um empresário, inclusive do ramo de beleza, tem um vídeo meu no YouTube falando disso. Quando eu mostrei para ela, eu queria saber como que ela chegou à conclusão de cobrar o que ela cobrava, peguei o carro-chefe dela, que era o serviço que ela mais fazia, que era escova, se eu não me engano, e eu mostrei para ela que ela estava pagando para trabalhar. Sem brincadeira nenhuma, Marquinhos, ela ficou mais ou menos uns 2 minutos ali parada, estarrecida, sabe, pensando... Achando que estava ganhando dinheiro, ela estava pagando para trabalhar. O funcionário, a parceira dela, que ela terceirizava ali no salão, ganhava mais dinheiro que ela. Então, a falta de precificação também precificação correta. Que a precificação hoje acontece mais ou menos assim, olhômetro, achômetro e o concorrente. Certo. Então, se o concorrente está trabalhando errado, eu também vou trabalhar errado. Aí, por que ele coloca ali? Porque ele tem crença no produto dele. Então, ele tem que ter o quê? Os diferenciais. Quais são esses diferenciais? Aí entra a PUV, né? Proposta única de valor ou posicionamento único de valor. Então, ele tem que elencar 5, 10 motivos pelo qual ele é diferente dos demais. Por exemplo, lá no Sem Isso, Sem Vendas, a gente tem alguns diferenciais. Depois da imersão, eu fico 1 mês com essas pessoas em um grupo. Depois da imersão, você pode voltar qualquer dia que você quiser em outra edição, pagar 10% do valor que você pagou para participar. É uma reciclagem. Sim. A gente faz um pós-venda, a gente faz um acompanhamento. Inclusive, depois da imersão, a gente tem mentoria online. Quarta-feira agora, se eu não me engano, quinta-feira agora nós teremos uma mentoria, né, online com todos os alunos que participaram. Então, esses são os meus diferenciais que eu encontrei por aí que não tem. Então, esse empresário ele também tem que elencar quantificar isso, empilhar isso, para na hora de vender ele falar assim, não, meu produto ele é um pouquinho mais
diferente do outro, porque tem esses entregáveis aqui. Aí a parte da gestão financeira, voltando um pouquinho, essa pessoa ele não sabe separar a pessoa física da pessoa jurídica. Certo. Então é mais ou menos assim, a esposa liga para ele, fulano, eu estou precisando aqui de um sabão em pó, ele saca do caixa, pega dinheiro, vai lá no supermercado, não anota, não faz nada. É uma grande realidade, eu falo de conhecimento de causa, porque é uma grande realidade. Então, primeiro que assim, é importante a gente entender que Prolabore ele faz parte do custo da empresa. Então, o que é Prolabore? É o salário do dono. Quanto custa para você viver hoje? E o Prolabore do dono não pode aumentar todo mês. Não Ele pode. tem que seguir o padrão da empresa. É aquela máxima, né? A empresa tem que ser rica e o dono pobre. Por quê? Porque a empresa é um ativo. O CPF é passivo. Então, o que ele faz? A empresa começa a ganhar dinheiro, ele vai lá e engessa comprando um carro para ele. Um carro melhor. Às vezes ele quer mostrar para outro que ele já melhorou. E, às vezes alguém duvidou dele, então, por ego, ele vai lá e compra um carro melhor para quê? Para mostrar para os outros. Então ele acaba de engessar. Qualquer nuance, qualquer mudança no cenário político, no cenário econômico, se ele não tiver uma boa estrutura, se ele não tem caixa, porque faturamento é vaidade, lucro é responsabilidade, depois que essa grana chega eu tenho que alocar esses recursos nos locais certos, onde de fato vai aumentar o posicionamento da minha empresa, o crescimento dela, e isso consiste em investir nas pessoas, mas quem tem caixa é rei. Então, muitas empresas quebraram durante a pandemia, porque, na verdade, elas já estavam quebradas. Já estavam quebradas. A pandemia só mostrou que, de fato, as pessoas que estavam com uma máscara, né? E isso não é só para empresa pequena. A gente tem o exemplo das lojas americanas agora. Poxa. Bilhões aí, bilhões. Né, quebrada e complicada a vida dela. Entrando no estado de falência e tudo, né? Poxa, assim, uma empresa de repercussão, aí, né? De notoriedade, né? Inclusive, teve um amigo meu... Né, que adora brincar, falou pra mim assim mesmo, pô, cara, a Americana quebrou tanto o pessoal ir lá roubar o bombom. Né? Coitado do povo. Né? Mas foi um rombo gigantesco. Então, não é só uma empresa pequena que quebra, uma grande também quebra. E quanto maior o tamanho, maior o tombo, né? E aí a gente tem vários exemplos de supermercados, hipermercados gigantes que quebraram. Aqui em São José do Rio Preto a gente tem exemplos, né? Eu só não vou falar por questão de marca, enfim. Mas aqui nós temos exemplos de grandes redes de supermercado que hoje... Né, foi reduzida assim, quase zero, né, quase nada. Então, a gestão é isso. Gestão é você saber medir processo, é você lidar com os números. Existe uma doença disseminada no jardim da infância, o Marquinhos, chamada logicofobia, que são pessoas que ela têm dificuldade em números. Ontem, por exemplo, quando eu comecei a falar de números, eu percebi que algumas pessoas começaram a abrir a boca, outros ficaram quietas, outros desconectaram. E depois eu falei isso para eles. Falei assim, eu percebi que quando eu fiz isso, vocês desconectaram. O pessoal falou, eu fui assim. Então, assim, se você não sabe lidar com números, para você ser um milionário, você requer aprender a lidar com os números. Como é que você vai saber tomar decisão? E os números nada mais são do que métricas, indicadores para que, de fato, você tome uma decisão assertiva. E tomada de decisão hoje, saber tomar boas decisões também é uma habilidade. Sim, Então, nós falamos aqui de despreparo empresarial, nós falamos de planejamento estratégico, a falta dele, nós falamos da incompetência na gestão financeira, na falta de precificação. Eu poderia elencar também como uma falha na tomada de decisão, que ele toma decisão baseada na emoção e não na parte racional. Sim. Então, calma aí, deixa eu dar uma olhada no caixa da empresa. Isso é necessário? Entendeu? Isso faz sentido? Isso vai atribuir valor? Vai melhorar o meu negócio? Que às vezes ele toma decisão baseada na emoção. Quer ampliar o negócio dele, não tem caixa, não tem condições. Às vezes acha que o caixa vai dar. Às vezes dá um salto muito alto, contrata muitas pessoas sem conseguir pagá-las. Né? Então, quer dizer, ele acaba tomando más decisões. E decisão incomoda muita gente, sabe por quê, Marquinhos? Porque tem tomada de decisão que você faz hoje que ela não surte efeito naquele momento. Às vezes daqui 6 meses, 1 ano. Entendeu? Que você, de fato... Você falou de algo interessante, que segunda-feira é o Dia Mundial da Saúde, que todo mundo quer começar a dieta. Não é? Segunda-feira todo mundo promete. Na segunda-feira eu começo na academia. Exatamente. Mas o que acontece? Quando a pessoa não toma uma decisão de ir na academia, já é uma decisão. Só que ela vai ver isso quando ela tiver 50, 60, 70 anos. Que aí vai estar com mais visceral, não tem mais aquela disposição, né? Na hora de lidar com a esposa ali não tem aquele desempenho, ou vice-versa. Então, quer dizer, é uma decisão.
Então, trazendo para o mundo empresarial, tem muita gente que na hora de tomar decisão, e eu falo o seguinte, se a única ferramenta que você tem é um martelo, qualquer problema você trata como prego. O que significa isso? Tem pessoas que só não tem recurso. Ele não tem essa sagacidade, ele não tem esse background, ou seja, vários recursos para que, a hora que chega uma situação diferente, ele saiba lidar. Então ele pega um martelo, um exemplo, ele acha que tudo é prego. Vem cá, ele trata as mesmas situações iguais. Então chega um problema atual que requer uma solução atual. Não posso tratar isso com soluções antigas, soluções anteriores. Essa pessoa precisa fazer o quê? Aumentar as suas competências. Então ele tem que investir nele. E para você que está nos assistindo aqui, se você tem um time, uma equipe, invista na sua equipe. A sua equipe vai fazer o seu negócio crescer. Você, como gestor, tem até a matriz lá de trabalho, de esforço. 90% do seu tempo você tem que passar nas atividades de crescimento, que são duas atividades dentro do seu negócio, de crescimento e de funcionamento. Boa parte das empresas passam nas atividades de funcionamento, 90%. Então ele passa fazendo ações, executando ações que são delegáveis. Então ele está trabalhando no negócio. Certo? Quando ele trabalha 90% nas atividades de crescimento, ele está trabalhando o negócio. Percebe a diferença? Um é trabalhar no negócio, outro é trabalhar o negócio. Então, quando você trabalha o negócio, você está estruturando processos, desenvolvendo as pessoas, né, buscando tecnologia e inovação. Ontem, por exemplo, no segundo período da imersão, nós trouxemos uma empresa de tecnologia e ali nós demos um tempo para esse parceiro, um parceiro-chave nosso, que você consegue fazer uma parte de prospecção, que ali a gente entrou na parte de vendas, de forma automática. Em um clique eu consigo extrair a base de dados do meu concorrente. Olha que legal. Em um clique. E ali eu tenho o WhatsApp dessa pessoa, eu tenho o nome dessa pessoa, eu tenho o ramo de atuação dela. Para diferentes segmentos. Então as pessoas saem de lá assim, uau, né, que top. Então, quer dizer, se essas pessoas não estão lá, elas talvez não teriam acesso a essa informação nunca. Entendeu? Então, dentro da nossa empresa, inclusive, eu estou contratando uma pessoa que ela vai ficar só para buscar tecnologia e inovação. A sua função aqui vai ser o seguinte, você vai entrar em contato, você vai clicar em tudo quanto é botão, tudo quanto é startup que aparecer aí, você vai clicar, você vai fazer reuniões, depois você traz um resumo para mim, para saber qual dessas a gente pode testar aqui. Entendeu? Essa ferramenta, inclusive, eu levei para a última indústria que eu fiz um trabalho, onde a gente aumentou o faturamento em mais de 30%, de 1,025 milhões para 1,350 milhões.